Royal, Mano Perdiga, Coração do Guerreiro, MK Beats, Tei, pega a visão. Atolado na lama, o poeta escreve sua poesia, trancado nesses versos que entram em sintonia, cansado de maldade, querendo sorrir um dia. Como sobreviver em meio a tanta hipocrisia? São inúmeras guerras. O Faixa Artista de hoje é com Rafael Perdigão, de 23 anos. Além de ser estudante de jornalismo da Faixa desde 2018, Rafael também é cantor de rap e escreve poesias. Atualmente é um dos integrantes do coletivo Oakland Rap, mas também lança músicas solo desde 2016 com o EP Definitivamente. Os trabalhos de Rafael geralmente abordam algum tipo de crítica social envolvendo o cenário político brasileiro e carioca. Primeiro eu queria te perguntar como foi seu início com a música e mais precisamente com o rap. Você teve que curtir o som? Como é que começou tudo isso? Primeiro eu comecei mais como um espectador, vamos dizer assim, né? Eu ouvia muita música desde criança, mas não era nada relacionado literalmente ao rap. Eu ouvia o que tocava na rádio, que meus pais ouviam em casa. E assim, convenhamos que na rádio não tem muito rap, né? Hoje até tem um pouquinho mais e tal, mas quando eu era mais adolescente, era raro você ouvir um rap na rádio. Você ouvia, às vezes, um som do Gabriel Pensador, um som do Marcelo D2, mas não era nada demais. E assim, o que eu comecei mesmo a gostar de fazer, porque desde criança eu já escrevia, gostava de escrever coisas aleatórias. Por exemplo, eu gostava de escrever contos, sabe? Eu tenho uma pastinha aqui em casa que eu tenho guardado, são alguns contos que eu escrevia quando eu era criança mesmo. Então eu sempre gostei muito de ler e de escrever. A minha mãe é professora de português, de letras, português e inglês. Ela dá aula em escola pública, pela prefeitura. Então, ela sempre me estimulou muito a leitura e a escrever foi uma coisa mais natural. Mas com o rap mesmo, eu comecei a ter mais identificação quando eu tinha 13 anos. Como eu falei antes, eu basicamente ouvi o que tocava na rádio, ouvi um rap ou outro, o que tocava mesmo, né, o que eu conhecia. Mas quando eu tinha 13 anos, a minha irmã mais velha, ela começou a me mostrar uns raps que ela ouvia e tal. E aí eu comecei a gostar muito e cada vez fui pesquisando mais. Aí já tinha a questão da internet também, né, que foi um facilitador, vamos dizer assim. Então eu comecei a pesquisar cada vez mais artistas e fui pesquisando mesmo, fui me interessando pelo tema, conforme fui crescendo também fui pesquisando em relação às rodas culturais que tinham aqui na área, comecei a frequentar e, assim, de um dia para o outro eu já estava inteirado sobre aquilo, comecei a conversar com a galera mais velha também, que ouvia rap, que podia me passar umas instruções, e assim foi fluindo, sabe? E juntei também com uma galera que fazia música, uns que faziam a batida da música e outros que faziam letra, e aí a gente foi juntando tudo e quando eu tinha de 13 para 14 anos, por aí, eu comecei a dar minhas primeiras canetadas, né, vamos dizer assim, no rap, e quando eu tinha 15 anos eu comecei a gravar em estúdio. E eu estava escutando suas músicas, tipo Saneamento Básico, e até uma poesia sua, do Ditado Nunca Mais, e eu percebi que a maior parte das suas letras são sobre questões políticas, questões sociais. Qual a importância para você falar sobre esses temas? Eu acho que o grande diferencial para eu ter gostado tanto do rap foi justamente a abordagem sobre esses temas, sabe? A revolta com a desigualdade social, com as pessoas passando fome, com preconceito. Eu fiquei muito interessada em saber como você começou a escrever poesias. O que te influenciou mais? A poesia foi uma coisa... Até foi um pouco antes do rap, né? Porque antes de eu botar a minha poesia... O rap, a sigla rap significa ritmo e poesia. E, assim, acabei que eu comecei a escrever as poesias antes de musicá-las, né? Vamos dizer assim. Então, o princípio de tudo foram as poesias. Se eu tinha algum sentimento, alguma revolta, alguma situação que eu estava envolvido, eu botava aquilo no papel, na caneta e tentava rimar as palavras e fazer o que eu estava sentindo no momento. Começou como um passatempo, vamos dizer assim, né? Quando eu era adolescente ainda, uma coisa de escola e tal. E quando eu fui ver, assim, que eu comecei a descobrir que tinha uns amigos mais chegados meus que também estavam se interessando pelo rap, e principalmente na parte do instrumental, que é uma parte que eu basicamente sou leigo, né? De fazer as batidas, de fazer o instrumental, a gente começou a se juntar para eu tentar musicar aquelas poesias, sabe? Então, assim, a poesia é o start de tudo. Como foi a sua experiência participando dos grupos, né? Porque você participou do Cada Caos e agora está no Oakland Rap. Como foi e como tem sido essa experiência? Assim, eu comecei com o Oakland Rap, né? Quando a gente tinha, lá para 2015, 2014, 2015, a gente lançou os primeiros sons no Oakland Rap. E, assim, acabou, como chegou essa parte do vestibular e tal, a galera começou tinha todo mundo mais ou menos a mesma idade, então a galera deixou um pouquinho de lado a música. E eu não queria deixar de lado a música.
Então eu acabei indo para Casa Caos, juntei com essa galera que eu conheci até na época da UERJ mesmo, a maioria da galera, e a gente começou a fazer esses raps também. Mas, assim, para mim, participar de grupo é uma coisa muito interessante, porque você sempre está aprendendo e sempre está sendo, vamos dizer, você está sempre sendo aluno e sempre está sendo mestre também. Você sempre tem alguma coisa para ensinar para o seu companheiro ali de grupo, assim como o seu companheiro de grupo também sempre tem alguma coisa para te ensinar. Então, eu acho bem interessante essa troca, vamos dizer assim, né? Esse aprendizado. Mas também, assim, tem um lado que nem tudo são flores, vamos dizer assim, né? Porque aí você depende de todo mundo. Vamos supor, a gente vai ensaiar no estúdio, depende que todo mundo seja pontual, depende que todo mundo esteja de boa vontade. Assim, tem os seus prós e contras, sabe? Você trabalhar em grupo e trabalhar sozinho. Até por isso também eu nem sempre foquei só no grupo, sabe? Em paralelo aos grupos, em paralelo ao clã, em paralelo à Casa Caos, eu também nunca deixei de fazer os meus trabalhos solo, que é uma forma de eu andar mais independente, vamos dizer assim. Qual é o seu público? Para quem você quer que a sua música chegue? Para quem você canta, principalmente? O meu público-alvo, né, vamos dizer assim, é para quem curta o rap de mensagem, né, que a gente chama, que é um rap não muito comercial. Eu não tenho a intenção de tocar na rádio, nem nada disso. Eu gosto mais de estar num ambiente de roda cultural. Então, esse é um ambiente que eu gosto de vivenciar, sabe? Apesar de eu não ser um MC de batalha, né? Quando a gente fala de roda cultural, a galera já pensa muito nas batalhas de rima. Eu já participei e tal, mas não é o meu principal, sabe? Eu sou mais um MC de estúdio mesmo, mais um cara de caneta e papel e gravação. Mas eu gosto de fazer a mensagem para quem gosta de ouvir o rap e pensa da mesma forma que eu. E para terminar, queria perguntar para você se tem algum som novo que você queira falar, como foi o processo de produção, de escrita. A gente lançou um som mês passado, no dia 28 de janeiro. A gente lançou um som chamado Sangue Quente. Foi o último lançamento que o Clã Rap teve, o primeiro lançamento desse ano. É um som que eu escrevi junto com o meu companheiro hoje em dia do Oclã, que é o G-Kush. E foi produzido pelo Nobre, uma produção completamente independente, né? A gente comprou placa de som, notebook, microfone, pedestal, né? Tudo, tripé, né? Para a gente poder fazer as gravações em casa. Então, a gente faz as gravações mesmo dentro de casa. Claro que a acústica não é ideal, a gente não tem, né, o mesmo ambiente de estúdio, mas a gente consegue fazer um conteúdo legal, que a gente satisfaz, pelo menos, a nossa vontade. E a nossa produção é completamente independente. Então, hoje em dia, nós fazemos nossas próprias batidas, nós gravamos, nós mixamos as nossas letras, é tudo uma produção independente. E assim foi com Sangue Quente também. É um som que a gente lançou agora, dia 28. Já vinha sendo gravado antes da pandemia até, mas o lançamento foi feito agora. Infelizmente, com a pandemia, a gente não tem se juntado, né? Estamos respeitando os protocolos, até por isso a nossa produção ficou um pouquinho atrasada nesses últimos tempos. Mas a gente está resgatando projetos que a gente já havia gravado antes da pandemia para poder continuar soltando som e poder estar interagindo com o nosso público. O Faixa Artistas vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o trabalho do Rafael pelas redes sociais e se você gostou desse vídeo, compartilhe. Até a próxima. Resmungo não casmurro de Machado de Assis. 1, 2, 1, 2. Estudante foi raiz, recitou em seus trilhos e a fama por um triz.